Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1 e 2 de Filipenses. É uma carta onde Paulo está passando por um momento de muita dificuldade, é um momento muito parecido com o que estamos vivendo, né? Paulo está privado de sua liberdade, está preso, não tem uma comunicação efetiva com todos, não pode ver a todos, não pode abraçar, não pode beijar, não pode conversar tete a tete, né? Mas ainda assim ele traz grandes lições orientado pela pessoa de Jesus Cristo, né? E que a gente possa aprender um pouquinho com o que Deus fez na vida de Paulo e deixou de exemplo para a nossa vida. Então nós vamos tratar Filipenses 1 e 2, tá bom? São os 2 primeiros capítulos e eu espero que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigada por tudo, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Pedimos que o Senhor nos direcione, que seja dito apenas aquilo que o Senhor deseja que seja absolvido, ó Pai, por quem está ouvindo, Senhor, e que possa transformar as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, transforme as nossas vidas como cristãos. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e só temos a te agradecer. Amém. Vamos lá, então? Uma coisa interessante aqui nessa carta é que quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso, né? E ele escreve a carta e o teor da carta é a alegria. É um paradoxo. A pessoa está passando por um momento de extrema dificuldade e fala apenas o que é bom, ele está tirando o que é bom dessa dificuldade que ele está passando. Muitas pessoas não conseguem entender. Pessoas que não são transformadas pelo sangue de Cristo têm um pouco de dificuldade de entender. Inclusive, algumas pessoas que já foram transformadas pelo sangue de Cristo também têm dificuldade de entender como é possível eu estar passando por um momento de extrema dificuldade e ainda assim estar feliz. E ainda assim ver o lado positivo das coisas e ainda assim continuar trabalhando, continuar efetiva de uma forma efetiva na casa de Deus, né? Essa é a questão. Se a gente for analisar, eu vou começar de trás para frente, vou começar do capítulo 2, que é uma passagem extremamente importante, que é quando Paulo fala o exemplo de Cristo e sua humilhação. Tá lá no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. E aí ele fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por aí ele vai descrevendo tudo que Cristo passou para que nós pudéssemos ter a liberdade. Ou seja, o próprio Deus sofreu, o próprio Deus passou por momentos de sofrimento aqui na terra enquanto era homem. Quando Jesus Cristo veio para a terra em forma de homem, Jesus Cristo foi humilhado, Jesus Cristo foi desacreditado pelos mestres da lei, pelos fariseus, tentaram desacreditar ele, né? Jesus Cristo sofreu e sofreu muito no Calvário para carregar a cruz, né? Jesus Cristo teve sofrimento físico para chegar lá. Jesus Cristo teve sofrimento emocional para passar por tudo que ele passou, para que nós pudéssemos hoje ter a opção de aceitar a vida eterna ou não. Tudo para que eu pudesse ter a opção de dizer sim ou não. E ele passou por todo esse sofrimento. E a exemplo de Jesus Cristo, apesar de todo o sofrimento que Jesus Cristo passou, Jesus Cristo sempre olhava para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de piedade, com um olhar de que você tem mais uma chance. Eu vou te dar mais uma chance. Era esse olhar que Jesus Cristo retratava para qualquer pessoa que o buscasse em espírito e em verdade. E Paulo diz aqui, agora a gente volta lá para o capítulo 1, que é extremamente interessante esse versículo. Depois, se vocês quiserem avaliar com um pouquinho de mais detalhe,
Mas eu achei muito interessante o que Paulo diz para eles no começo da carta. Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações. Olha que coisa interessante. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Enquanto crente, o que as pessoas lembram de mim? Qual é a recordação que eu estou deixando da minha pessoa como cristã para as pessoas que estão ao meu redor? Quando as pessoas pensam em mim, quando as pessoas se recordam de mim pela vida que eu passei pela vida de alguém, o que essas pessoas vão pensar a meu respeito como cristã? Eu sou uma pessoa que deixei boas memórias, eu deixei lembranças de que, apesar de tudo, eu sempre confiei em Deus, Deus sempre esteve me direcionando, ou eu vou deixar uma recordação de um crente murmurador, um crente que achava que tudo ia dar errado, nada ia dar certo? Qual é o tipo de crente que eu estou deixando na imagem das pessoas? Isso é muito importante, porque nós estamos aqui para adorar a Deus e para fazer com que outras pessoas também possam adorar a Deus. E a primeira mensagem da cruz que nós mandamos a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador é o nosso comportamento. É como nós nos comportamos como crentes. Então, no primeiro sinal de sofrimento, eu estou murmurando ou eu estou agradecendo? Eu estou pensando que Deus é o meu direcionamento ou eu estou pensando que vai dar tudo errado? Paulo diz que a prisão dele proporcionou que outras pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus, que os soldados pudessem conhecer. A palavra de Deus atingiu campos que talvez se ele não tivesse preso não seriam atingidos. Então, Paulo está ensinando para essas pessoas que elas precisam ver sempre de um modo positivo e alegre aquilo que Deus faz conosco. Irmãos, sofrimento todos nós vamos passar. Nenhum de nós está isento a passar por sofrimento. Quer seja dor física, quer seja doenças, problemas financeiros, problemas de relacionamento no casamento, problemas com filhos, problemas de relacionamento com vizinhos, não importa, problema todos nós vamos ter. A diferença vai ser como eu vou enxergar o meu problema e como eu vou enxergar a solução do meu problema. É isso que Paulo está querendo explicar aqui. No versículo 19 ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim: eu estou preso e não está fácil, mas eu sei que pelo Espírito de Jesus Cristo e pelas orações, isso vai passar. Isso não vai ser eterno. E se for eterno, Deus vai estar comigo. Os irmãos estão entendendo? A mensagem dessa carta? A mensagem dessa carta é assim: eu estou passando por dificuldades. Porém, o Deus a quem eu sirvo é um nome acima de todos os nomes. Ele pode todas as coisas e ele pode, inclusive, me ajudar a suportar pelo que eu estou passando e ele pode me trazer resultados que eu sozinho não consigo trazer. O que ele quer ensinar para a gente é que dificuldades teremos, mas se nós fitarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, seremos mais do que vencedores. O próprio Jesus Cristo passou por dificuldade. O próprio Jesus Cristo teve que enfrentar momentos em que ele gostaria de ter que passar adiante, mas não foi possível. Então o que Jesus Cristo fez? Recorreu a Deus. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Se não, eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor está comigo. É esse o pensamento que nós, enquanto crentes, temos que ter. Nós não podemos colocar os nossos sofrimentos acima da vontade de Deus, acima das questões de Deus. As questões do céu têm que ser extremamente importantes. As questões de Deus têm que vir acima de qualquer coisa na nossa vida.
primeiro Deus e depois as outras coisas. Eu gostaria de nos levar a essa reflexão. Tem sido primeiro Deus e depois as outras coisas, ou tem sido o meu sofrimento emocional, o meu sofrimento físico, o meu sofrimento financeiro primeiro e Deus depois? Eu não posso deixar as coisas de Deus de lado. Eu não posso deixar de trabalhar na igreja porque eu estou sofrendo. Eu não posso deixar de fazer as minhas tarefas como serva de Deus porque eu estou sofrendo. Isso não é a prática que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que o sofrimento vai vir, eu tenho que buscar a Deus e continuar marchando. É isso que a palavra de Deus me ensina. Parece fácil, mas não é. Não é fácil para mim e não é fácil para você. Mas se nós nos concentrarmos na pessoa de Jesus Cristo e fizermos o que o apóstolo Paulo tem nos mostrado que foi possível, porque ele passou, Jesus Cristo passou, e nós podemos passar por sofrimentos mais alegres, fitados na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que eu desejo a todos nós, tá bom? E para finalizar, é importante a gente ressaltar que Paulo fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. É Deus quem realiza todas as atitudes, é Deus quem realiza e efetua qualquer coisa na minha vida. E eu devo prosseguir sem reclamar e sem murmurar, apenas ciente de que Deus está no controle de todas as coisas. Espero que Deus tenha nos abençoado com essa palavra e desejo aos irmãos uma excelente semana. Estou morrendo de saudade de todos vocês e vamos orar e em breve estaremos todos juntos. E que nós possamos fazer a nossa parte como crente nesse momento de tanta dificuldade que todos nós estamos passando. Deus nos abençoe. Beijo.